Presse de l'eau. Quando on fala presse de l'eau, você fala alléluia, alléluia. Presse de l'eau. Aleluia. Alors, on va terminer ça rapidement. E nós vamos fazer leitura. E nosso texto. O sujeito. É da nossa atividade onde está sentado. Isaías. Capítulo 53. Verset 5. No verso 5. E alguém faça a leitura em francês rapidamente. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La parole ici. Oh, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende, A dívida qui nous apportait la paix a été sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Voilà pas pour les fois, sur la portugaise rapidement. rapidamente em português. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra do Senhor. Amém. Sentamos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Bem amado, eu quero vamos compreender o texto. Pour nous comprendre quelque chose, Para nós compreendermos alguma coisa dentro do texto, il faut avoir les mots clés. tem de saber a palavra-chave. É dentro do texto. Le mot clé, É a palavra-chave. Quem pode compreender? Quem pode dar a palavra-chave dentro deste texto? Le mot clé, A palavra-chave. ça fait 8 jours. E já se vai a 8 dias. E nos pegaram neste sítio. Pour comprendre le mot clé, Queremos compreender a palavra-chave. É que está dentro desse texto. É que vai nos ajudar. É para compreender. C'est que nous allons parler ce soir. É queremos falar nesta tarde. Alléluia. Amen. Je vais te dire, É vou te ajudar. le mot clé, A palavra-chave é dentro desse texto. c'est ça le châtiment. É o castigo. Alléluia. Amém. Parce que na castigo na ye, É naquele seu castigo. Ele nos deu a paz. É no caminho das suas feridas. É que fomos salvos. Ça dit na texte É que dentro desse texto. le mot clé, A palavra-chave Bible na yo, é na sua Bíblia. c'est le châtiment. É o castigo. Le châtiment. Diga o castigo. Amen. Amém. Parce que vous devez aller à l'église Muitas pessoas vêm à igreja. pendant 7 jours. É durante 7 dias. On va attendre ici. E as coisas que foi ensinado, ele não guardou. E quando está a sair, ele não perguntou o que ele pregou. O pastor falou acerca do amor de Deus. Então vamos temer a Deus. Amém. Le mot clé, A palavra-chave c'est le châtiment en français, en portugais. em português é o castigo. Est-ce que vous êtes d'accord là-bas? Está de acordo comigo? Le châtiment. Non, on va français dans le Castigo. na portugais ou O castigo. mettez là isso, A mano. palavra não existe. Et nous sommes dans la classe. Hoje estamos na escola. Mais je suis content de comprendre le mot châtiment. E quando compreendemos a palavra castigo, Na Bible não va commis e na châtiment. sua Bíblia escreveram castigo. Na Bible não va commis Na amende. Bíblia então dizer que é uma dívida. Tem amende da dívida. Tem mandato de quando chegou uma pessoa depois de cortar o julgamento, aqueles valores que ela não pagar. Calção, voilà. Alléluia. Amém. Na Bible não vai vir nenhum amende. É chamado de calção. Voilà. Alléluia. Amém. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un É quer dizer que alguém qui a payé. é que pagou. Yes. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Estás a compreender? Il y avait quelqu'un Há alguém qui a payé. é que pagou.
É por ser chamado de calções. E nós estamos ser chamado de castigo. Ou mesmo castigo em português. E o castigo ele quer mostrar o quê? Ele trazer cadernos e ela precisa para escrever. Aleluia. Amém. Il faut que autant les hommes E fazer leitura é muito bom. E amanhã o pastor que não estará aqui. Porque os números enviou ele para ir servir, para ir trabalhar em Estados Unidos. E foi tirar outra rema lá em Estados Unidos. E Deus está abençoado. E foi tirar outra rema lá em Estados Unidos. A rema de cabina não tem como morrer. Aleluia. Amém. E se a cabina não morrer, on não acredita que vão mandar vir um pastor de Luanda para vir dirigir essa igreja. Aleluia. Amém. Parce que vos abana, e porque seus filhos estão a ouvir. E que Deus está abençoado. Il faut beaucoup là. E tem de crescer. Pour te lobby. E para que o seu amanhã e que você substitui nesta obra. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup enseigner même dans eu amo muito bem ensinar na minha igreja. Même l'église où je dirige. É a mesma igreja que eu dirijo, eu amo de ensinar. Parce que la Bible dit. Porque a Bíblia está a dizer. Le peuple seront enseignés. E o povo serão ensinados. Par Dieu. E para Deus. E Deus não vai abrir os seus. É para que ele tenha. É para vir fazer as pessoas estudarem. Le peuple seront enseignés. E o povo serão ensinados. É por Deus. E nós somos les hommes de. E nós somos os homens. Nous sommes les hommes de. Nós somos os homens de Deus. Bon, ceux qui savent qui t'a pas enseigné. Deus que eu descer para ensinar. Ele vai tomar homem de Deus. Vai meter a palavra de Deus. E vai vir e vai ensinar ao povo. É só a Bíblia, amado. Você vai saltar. Você vai aplaudir. Você vai rezar. E hoje, alguma coisa vai acontecer dentro de você. Je suis convaincu. Estou convencido. Alléluia. Ça va pas pour la biso. Ma voix serviront l'Éternel. Et là, Jésus m'a beaucoup marqué. Alléluia. Bon châtiment. E falamos a palavra castigo. Définition d'abord. A sua definição. Para les ali peine sévère. Falaram que é peine sévère. Hein? Peine. Na português bem a peine. Peine. Peine é como maua. Peine na français, les ali castigo sévère. Não, é pena. É pena também. Quando uma pessoa faz um crime. Comete um crime e a decisão tomada para o castigo dele é pena. É pena, né? Voilà. Mas bem, não pena, ou é sévère. É chamada de sentença. Alléluia. Amém. Quand nous voyons la peine sévère, é quando nós temos a sentença, quelque chose qui est sévère, é uma coisa que é sentença, é grave. É muito grave. Alléluia. Amém. Quand nous parlons de châtiment, é quando estamos a falar de castigo, essa pena ou essa grave, é uma sentença que é muito grave. Ou pena essa grave, aquela sentença que é muito grave, não é Deus que fez. Diga amém. Não é Deus que fez. É essa sentença que é grave. A pessoa que fez é eu e você. Diga amém. Você vai compreender devagarinho. A Bíblia está a dizer é sofrimento. É que nós temos que levar. Ele aceitou levar. É para que eu e você estejamos salvos. Das suas feridas. É como sarado. Os homens de Deus já passaram. Eles já mostraram aquela pessoa. É Jesus. Nós estamos nesta tarde. Eu não vim falar do Kimbangu. Aleluia. Amém. Eu quero te ajudar. Par contre, e ao contrário, o Kimbangu a amené le désordre. Ele está levando desordem. Alléluia. Amém. Ce que nous pouvons voir, c'est Kimbangu. Le ban a passé Robert Kimbangu a amené qui désordre. Kimbangu levou desordem. Ce qui les Congolais vont souffrir. Se os congolais estão a sofrer, c'est à cause de Kimbangu. É através do Kimbangu. Le ban a amen. Tout n'a pas pour nini. Pergunta por quê? Alléluia. Hoje é dia de porquê. Le pourquoi et le parce que. Les Congolais souffrent aujourd'hui à cause de Kimbangu. O Congolês está a sofrer hoje através do Kimbangu.
Pergunta o que o Kimbangu fez. Na revolução da sua revolução, ele mostrou às pessoas Deus. Il a enseigné la haine. Ele estava a ensinar a ele. A ira. Ódio. Estava a ensinar o ódio. É a separação. Os brancos e os negros. E no fim, depois que as pessoas pagassem. Jesus, ele tem de pagar imposto. Ele disse o que ele disse? Remet à César ce qui est à César. E o que ele deve dar a César, o que ele César. Amen. Il faut me courir un peu le passer parce que eu venho tentando falar para onde deixa aqui. Queremos conhecer o que nos salvou. Aleluia. Amém. Depois que as pessoas pagassem imposto. Se nós em Angola estamos bem, parce que nós pagamos aqui os impostos do Estado. Alléluia. Amém. Par le comportement que Kimbangu a mené au peuple congolais. O comportamento que o Kimbangu levou do povo congolês. Les Congolais ne payent pas les taxes de l'État. O congolês não paga o imposto do Estado. Parce que Kimbangu enseignait que ele lhes ensinou. E para que eles negassem de pagar o imposto. Marcha com o dinheiro do imposto. Amém. E alguém está me compreendendo? C'est pour te dire ce soir. É que eu te dizer nesta tarde. Se alguém vem dizer é que nós negros, Kimbangu morreu para nós. Ele que nos libertou. Diga a ele. Kimbangu levou sofrimento, levou separação, levou divisão. Não uma pessoa. Alléluia. Amen. Uma pessoa que je parle de lui ce soir. Asa le même. Ele mesmo. Ele. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ele disse que cada paga o seu imposto. Quel est le plus grand commandement? Qual é o seu grande mandamento? Il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Quando ele foi em Colossenses, diz que aqui essa muito muito essa mundele essa jaune essa rouge isso nyonso tozaka pona ye. Alléluia. Amém. Bem amado. É mesmo se a doença vier em ti. É mesmo se for uma doença qualquer. É mesmo se é o quê? Estou te assegurando nesta tarde. E você não grita. É porque há uma pessoa. Ele tomou o castigo. Ele tomou o castigo. Ele pagou uma dívida. Que era grave. É para você. Tu vas poser la question, pasteur. Et là, pour t'attendre, pasteur. Afutela kinga amanda ondenge. Nini oyo ngana salaki. Boye muyuda. Aya kofutela nga. Amande. Parce que il a payé quoi? L'amende. Alléluia. Amen. Et Apocalypse. Chapitre 5. Et Apocalypse 5. La précédente définition amende. Voilà la définition. Le prix à payer après avoir accepté ses fautes. Primeiramente, ele pagou, depois aceitou. Amende. E a dívida. Amende, calção. Ele quer mostrar prix. E preço. De pagar. E quando alguém aceita. Os seus erros. Alléluia. Amém. Alors, et tem de ver agora. Comment c'est arrivé? E como é que ele vem? Que cette personne. E que esta pessoa. Inconnue. É conhecido. E não conhecia que eu sou angolano. E não conhecia que eu sou mussolano. E não conhecia que eu sou colombo. Não conhecia que eu sou quem.
ela aceitou pagar um calção. Olha o amor desta pessoa. E por que você pode amar dentro de você? E olha, ele era particular. Ele era diferente. E você vai compreender isso. É Apocalipse chapitre 5. Le verset 1 à 5. É no seu verso 1 a 5. E não tu encontra para você fazer rapidamente a leitura. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit É uma carta que estava escrita en dedans dentro et en dehors, e por fora, scellé de 7 sceaux. Estava selado por 7 selos. Et j'ai vu un ange puissant Vi anjo forte qui criait d'une voix forte, gritou com uma grande voz. qui est digne d'ouvrir le livre Ele é digno de abrir este livro et d'en rompre les sceaux. ou tirar esse símbolo que meteram aqui. Et personne dans le ciel, Mesmo até lá nos céus, ni sur la terre, nem na terra, ni sous la terre, e subterra, ne put ouvrir le livre, foi capaz de abrir este livro. ni ne le regarder. E olharam até no engano. Et je pleurais beaucoup Diz que eu chorei de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Ninguém foi digno de abrir esta carta. Eu vou dar carta agora. E Deus é bom. Ni ne le regarder. É para mim só olhar simples. Et l'un des vieillards Agora ancião me dit, diz a mim: ne pleure point. não implora mais. Voici les lions de la tribu de Juda. Ele está ali. Les rejetons de David A descendência do Davi a vaincu pour ouvrir les livres. para que abrisse esse livro. Et c'est 7 sceaux. E para tirar o seu seio. E o texto está claro. Alléluia. Amém. A Bíblia está narrada. Em Patmos, João estava a tomar uma visão. Há um livro que estavam à procura. Quem vai abrir? O João estava naquele livro. As pessoas estavam a fugir. J'avais dit je serais plus évangélique que Eu prophétique. seria mais evangélico do que profético. Alléluia. Amém. Parce que si j'entrais plus prophétiquement, Se eu entrar profeticamente, vamos sair aqui e não vamos conseguir nada. Alléluia. Amém. Or là, j'y arrêma. É o anjo da rema. Precisa tomar ainda as palavras para que nós subíssemos e compreendemos. O que estava escrito dentro daquele livro? A Bíblia diz que os anciãos negaram de pegar. O que eles fizeram? Negaram também de olhar. Falaram que este problema não tem a ver conosco. Aleluia. Amém. E cada um que é seu. Abuna. Alléluia. Amém. Il n'y avait personne. É uma pessoa. Ninguém. A Bíblia diz que João estava a chorar. Ele estava a chorar. Parce qu'il n'y avait personne. Porque não havia ninguém. Il n'y avait personne Não havia ninguém qui pouvait se lever que poderia se levantar et ouvrir ce e livre. de abrir aquele livro.
Alléluia. Amém. E dentro daquele livro, ele havia nome da sua família. Alléluia. Amém. Dentro daquele livro, il y avait le nom de toutes les familles du monde. há nome de toda a família. Todas as condenações estava escrito naquele livro. Por ce livre, aquele livro vai procurar uma pessoa que vai aceitar e pagar um calção para aquele livro, para que ele esteja sabendo aquele símbolo se meter lá dentro. Aleluia. Amém. A Bíblia está a dizer que não havia ninguém. Eles não fizeram leitura e também nem se eles tocaram. E no nosso texto falaram que há alguém. Aleluia. Amém. Há alguém que aceitou pagar calção. Pagar calção. E pagar esse castigo. Il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apportait la paix a été sur lui. Alors, amende. Falando que aquele calção ele pode nos levar à paz. E caiu por cima dele. E no caminho das suas feridas, é que eu e você fomos sarados. Vais compreender já sua vida. Aleluia. Eu quero dar um exemplo terra a terra. E dentro de cabina, eu sou um olho. Aleluia. Amém. Há uns degraus, há umas leis que está assinado. E se assinarem, ninguém vai romper. Não existe. Diz amém. Há um olho aqui no meio de nós. Que Deus te abençoe. E numa cidade aí qualquer como você está, não citei o nome. É para fazer compreender a você. Le forfait, la charge, a carga estava neste livro, que cherchait un prix, que havia uma carga, e 3 pessoas foram na mata, e cortaram paus, e um tronco grande, e o tronco que eles cortaram não era deles, era de outra família, e fizeram aquilo uma canoa e venderam. Aleluia. Amém. E seja muito atentivo. Você vai me compreender. E donos daquele tronco, e quando eles vieram, perguntaram a eles: quem cortaram esse tronco? E quem foram que venderam essa canoa? Eles 3 negaram. Eles ameaçaram. Também negaram. Agora esta família foram fazer feitiço. E no feitiço que eles fizeram, eles 3, como eles cortaram aquele tronco, tinham que morrer. E o primeiro morreu. O segundo também, idem, morreu. Eram 3 famílias diferentes. E a terceira família, quando viram seu irmão, a barriga começou a encher. E viram, é muito sério. E chamou eles e começou a lhes explicar que aquela árvore, eu também estava lá quando cortaram, e quando venderam aquele, ele também estava. Vamos ser chamados daquela família. E para que eles viessem. E para pagarmos dinheiro. E para que eu não morra. Amém. Diz amém com força. E chamaram a família. E vieram. E o problema que nós temos é nosso irmão. Ele quer morrer.
a reconnaître e ele reconheceu e que naquelas pessoas que cortaram as árvores, ele também estava incluído. E dizem para nós preço e quanto e nós vamos pagar daquela coisa que ele fizer e daquela árvore e para que o nosso irmão e que ele não mora. Diz amém. Praise the Lord. Aleluia. Bem amado. E aquilo tornou muito grave. E bem muito difícil. E falaram a ele e o preço para aquela árvore hoje. E não em dólar, não em kwanza, não em franco congolês, e não em outro valor. E o preço é sangue. Aleluia. É como o segundo. Eles já morreram. E o sangue foi derramado. E nós agora estamos a precisar do terceiro. Se você vê, é muito importante dentro da família. Para que ele não morresse, substituem outra pessoa. Filho com filho, se ele puxou no seu canto. Aleluia. Amém. E os sobrinhos rasparam, foram. Aleluia. Amém. E os primos rasparam. Madame, vamos. Aleluia. Amém. Que pessoa não separa ce que Dieu a dit. Ninguém separa o que Deus uniu. E como aí chegou naquele dia e meteram-se em corrida. Il y avait le châtiment. É porque havia um castigo qui pouvait porter que estava a ser levado. La charge. A carga é de sangue. É para que aquele irmão não morresse. Il y avait personne. É uma pessoa. Aleluia. Amém. Você compreende? Estás a compreender? É por isto. Quando o anjo mostrou ao João aquele livro e os anciãos seus, eles se deram as costas. Os 24 estão vivos e meteram-se em fuga. Um dos anjos também se meteram em fuga. E viram o nível do marido noturno que você tem. E viram o nível da mulher noturna que você tem. E falaram que este problema nós não temos como conseguir. Amém. E cada um se puxou no seu canto. Aleluia. Amém. C'était écrit dans ce livre. Estava escrito naquele livro. E já foram num côndo. No embodeiro. E nós moio. Se dá lá uma coisa naquele embodeiro. E quer dizer, vós sois 100. E vocês todos vão morrer. Aleluia. É um por um. E ninguém vai entrar para você. Ninguém vai entrar para contar aquele problema. Quem vai vir? É mesmo tio. É mesmo a tia. É compreendeu que alguém fez. É por isso que as pessoas estão a morrer. E todo mundo estão. A Bíblia está a dizer o castigo é o canção é que estavam à procura para que eu e você sejamos salvos. E não foi meu pai, não era minha mãe, não era meu tio. Aleluia. Amém. E para que hoje você seja o que você é. E havia alguém que aceitou pagar a calção. E não é no preço de dólares, não é preço de kwanzas, mas é pelo preço de sangue. A Bíblia está a dizer no caminho das suas feridas é que foi sarrado.
E por isto, hoje, a condenação é por cima de nós. Essa é a nossas famílias. Talvez você é inocente. Diz que você é mais evangélico do que profético. E para você compreender alguma coisa, para você sair com alguma coisa nesta tarde. Esse tema é muito importante. É um tema de libertação. Quando compreendemos isto, nós vamos dizer algo para ti. É pela fé. Eu vou dar um exemplo dentro da minha família, desde os meus avós, dos meus bisavós, havia uma lei assinada, também foi marcado carimbo, foi carimbado. O homem não tem como melhorar na vida. Ele está falando da minha família. Ele está falando de mim. E você vai compreender. Eu quero que também está passando na vossa família. E para você dizer a Jesus nesta tarde, venha. E você toma o lugar. Vem pagar-nos o calção. A pessoa que vai pagar aquela calção é na nossa família. Não existe. E desde os seus, os anciãos fugiram. Agora quem aqui na terra é que vai pagar este preço? Desde os nossos avós, todos rapazes, todos não tem como melhorar na vida. Sacrificados. Não tem como você melhorar na vida. Não tem como você melhorar na vida. Como estou falando da minha família, você começa agora a verificar a sua família. Começa a olhar os seus filhos. 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 Como é que eles vivem nesta casa evangelizado. Amém. Não havia nenhum que melhorou na vida. Somente o primo que nós temos, um tio estava com uma lhamba, estava com uma lhamba em 1970, 44 anos. Então ele fazer o jubileu no próximo ano. No próximo ano, se ele fazer 45, ele vai fazer um jubileu de Bebelhamba. Aleluia. Amém. Ele criaram os avós. E nossa mãe também, quando casou, começou a lhe criar. E nós também lhe criamos. Hoje também nós filhos estão a lhe criar. Continua. Amém. Misérável que je suis. Miserável que é quem vai me libertar. Quem vai me libertar? Quem vai me libertar? Hoje. Meu tio, meu sobrinho e neto. Ele está casado de sapatos. Ele passa a tirar um pouco de arroz e vai. Porque a lei estava ensinando desde os antigos. Ninguém vai tirar. Não havia. Então ser alguém e compreender. Essa é a pessoa compreender. Nesta tarde, sa vida vai changer. E quer dizer que vai mudar a sua vida. E também o resto de outras pessoas. As suas vidas também vão mudar. Porque Josué diz: eu começou ainda eu e a minha família, e nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Se eu então serviço para outras coisas, está para acerca do sacrifício, é acerca do castigo. E le châtiment continue jusqu'à ce soir. O castigo continua até agora. E nas nossas igrejas, e tem as pessoas que não trabalham, estão em pobreza, estão em esterilidade, estão em doenças incuráveis, estão
E nas mulheres noturnas. E maridos noturnos. Você vai casar como? E porque de noite você já é satisfeita. E para o homem que você não vê. E você já é casado. Mas aquele marido noturno, quando vem, ele faz o melhor trabalho que ele dá para o seu marido. Ele não quer mais sentir o seu marido. Esta tarde, é alguém que subiu na cruz da Golgota. E nós vamos lhe invocar. E ele vai pagar o calção. E a pessoa que aprendeu aquele casamento, hoje, vamos declarar divórcio. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu serei mais evangélico, vou falar devagar e não vai se admirar. E vamos declarar: divórcio vai acontecer. Nós vamos declarar. E vamos separar-nos da pobreza. E vamos declarar. Vamos nos separar do desemprego. E olha a vossa família. E conta o número dos diplomas. Os licenciados existem. Os graduados existem. E existem também. Mas todos eles não trabalham. Todos eles no trabalho. Todos eles no trabalho. Agora o filho que você está fazendo estudar. Amanhã onde vão terminar? Vão para aonde? Esta tarde. A Bíblia está na se sentir a voz. Se está a ouvir a voz dele. E não endurece o seu coração. Ele vem para você esta tarde. É por isto. E Davi, dentro da revelação, antes de Jesus morrer, ele viu coisas que vai il a vu les choses qui devaient se faire. Et si você fazer leitura em Salmo, chapitre 23, Salmos 23, le verset 1er, do seu primeiro verso, l'Éternel está dizendo que o Eterno é mon berger, é meu pastor, je ne manquerai de nada me faltará. E não sei se você está a compreender. L'Éternel diz que o Senhor é mon berger, é meu pastor, je ne manquerai de nada me faltará. Só que se Jesus já é meu pastor, e não vou faltar mais nada. Não vou faltar casamento, não vou faltar salvação, não vou faltar trabalho, não vou faltar elevação. Glória a Jesus. Alléluia. Plus évangélique. Il serait muito evangélico hoje. L'Éternel est mon berger. O Senhor é meu pastor. Je ne manquerai de E rien. nada me faltará. E foi chamado de berger. Pastor. Ouve agora Jesus. Ele quer explicar agora. É aquele pastor. Jean chapitre 10. Em João 10. Alléluia. Amém. Jean chapitre 10. João 10. Verset 11. E no seu verso 11. E vamos fazer leitura rapidamente. Eu quero terminar aqui. Alléluia. Jean chapitre 10. Verset 11, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Voilà. Le pasteur dá a sua vida pour ses brebis. para as suas ovelhas. Aplauda o nome de Jesus. Quem compreendeu? Je suis le bon. Diz que eu sou o bom pastor. Je suis le bon. Eu sou o bom pastor. David dit l'Éternel est bon. Davi diz que o Senhor é meu pastor. Je ne manquerai de rien. E nada me faltará. Les châtiments. Diz que o castigo qui nous donne la paix. nos dá a paz. Caiu por cima da sua cabeça. Aqui já é pastor. Il donne sa vie. Diz que dá a vida e para as suas ovelhas. E para as suas ovelhas. Nesta tarde, você está compreendendo que há uma pessoa
deixou os seus, deixou o tapete vermelho, aceitou descer na terra. Ele viu a sua situação. E não é caso do hospital. Aleluia. Não é caso do Chilongo. E como o irmão canta, no caso. O meu caso não é do hospital. É como eu estou a falar. E as doenças incuráveis estão a desaparecer. As doenças incuráveis estão a desaparecer. Eu estou aqui. Eu tenho um contato com esse. Celui qui peut ta vie a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors dit, je suis le bon berger. Or, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Après sa vie, il pour la vie. Pour te malade, tu vois. Pour les vana katinayo. Na pokwa na lelo. Endima. Endima katinayo. Na kombo na Yesu Masi. Alléluia. 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 Allez, je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. É porque Ele me substituiu. Eu dei a história aqui. Eu vou naquela família. O nosso problema está pedindo somente sangue. Vocês querem que Ele se salve? Ele substituiu uma da pessoa. Todos eles disseram que o meu Senhor c'est depuis le ciel. Mas desde os céus, ele estava passando. Ele estava passando. Ele olhou na minha família. Ele não havia nenhum melhor homem. Ele olhou na minha família. Uma pessoa que está bem. Ele começava a olhar. Ele olhou mais. Ele olhou mais abandonado. Ele olhou mais ninguém. Ele ajoelhou. Ele disse ao Senhor: Ele é meu pastor. E nada me faltará. Alléluia. D'abord, on a acte. Livre de Atos. Chapitre 3. Atos 3. On a Pierre. E vai de Pedro. Na Jean. E com João. Bazaroya. Estavam vindo. Na igreja. E na igreja. E chegam na porta do templo. E encontraram um irmão. Que assenta sempre lá. Ele está sempre lá. E ninguém vai lhe tirar. Aleluia. A sua família. Ele é condenado. Ele é condenado. Você vai ser sempre assim defeituoso. Para que você pedir dinheiro. Para que nós possamos nos alimentar. Você vai fazer prostituição. Para que você dá de alimentação na família. Aleluia. Você consegue dinheiro. Vamos puxar aquilo em doença. Ele está condenado. Ele está condenado. E ninguém vai salvar. Quando eu vejo João e o Pedro estavam vindo, a Bíblia está dizendo: este homem, ele olhou-lhe e disse que receberia uma coisa, porque o seu lugar estava fora do templo. Era fora do templo. Afinal, havia alguém que já lhe pagou o calção. Mas ele não estava você não tem conhecimento. O calção já foi pago. Aleluia. Amém. Já dizer nesta tarde, o calção já foi pago. Como eu estou a falar, eu sei que este marido, esta mulher, acompanhou você tem seu objetivo, mas nesta tarde,
Il vient pour sauver quelqu'un. E tem alguém para salvar alguém. Demônio só acompanha aqui o Todo mundo que está acompanhando hoje o Bima. vai sair. E a rotica lá. E você vai ficar. No colo église. E não da igreja. Que n'est pas le pasteur Eric. É pastor Henrique. Cristo e Jesus. Vão prendre soin de Ele vai tomar a sua responsabilidade. Aleluia. Amém. Rotica lá, aleluia. Ele vai ficar arroz aqui. A rotica lá, aleluia. Ele vai ficar arroz aqui. E você vai sair com ele. Parce que ce jour-là, porque esse dia, quand cet homme regardait, e quando esse homem olhou, il a vu Pierre. Ele viu Pedro. Il a vu Jean. E viu João. A vu ça. Está. E na minha vida é esse. Pierre a réussi. E Pedro disse a ele: olha bem para mim. Je dis mon frère. Ele vai dizer meu irmão: olha bem melhor. Je dis ma sœur. Ele vai dizer meu irmão: olha bem melhor. Je dis na muito molho. Olha bem melhor. Não é só a blague que tem. Não vem fazer brincadeira. Eu tinha um negócio. Cette affaire allait me procurer beaucoup d'argent. Parce que je sais. Parce que je sais. Parce que je sais. Olha-me bem. Olha a mim bem. Nazana ordem. Não tem ouro. Nazana argent. Não tem prata. Nazana diamante. Não tem diamante. Parce que o Robi que saiu de. Jamais Robi que saiu de. Não Robi que saiu de. Quando Robi que saiu de. Nazana muito moko. Nazana muito moko. Olha fute lá yo amada. Olha fute lá yo amada. Olha fute lá yo amada. Olha que mais chatinha. Bona tina na yo. Para sua vida. Bona tina na yo. Para sua vida. Ya ona pesi yo ordem. Ordem. Na combo na Em nome de Jesus. Yo ya fute la yo yo. Ele que te pagou a dívida. Levanta-te. E você s'est élevé. Essa revelação. Ele s'est élevé. Essa revelação. Ele m'a pesi de joie yo yo. Você está Ele m'a pesi de joie yo yo. Você está agora. Ele m'a pesi de joie yo yo. Você está agora. Je sens sa présence. Eu estou sentindo a sua presença. Je sens sa Eu estou présence. sentindo a presença dele. Ele está prático. Vous en avez 17 et Não seja distraído, meu irmão. Não olha as pessoas de lá. Não olha as roupas das pessoas. Porque a roupa das pessoas. Ele não vai te salvar. Não vai te salvar. Não vai te salvar. Ele não deixa tarde. Cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu problema. Ele vai nos seus avós. Ele que sabe. Ele que sabe. Quando nós casamos. Nós casamos. Ele divorciado. Se não divorciado. Veja só os seus olhos. Começa a ver agora o seu problema. Começa a ver agora o seu problema. Ele está te impedindo muito. Ele pegou a sua vida. Ça fait longtemps. Ele já fez longo tempo. Ils ont dit qu'à yote. Ele não está te deixando. Pourquoi les Mas deixa tarde. L'éternel est mon berger. Ele é meu pastor. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça va être ma propre. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sois berger.
Vamos erguer o tamanho do coração de colo. Os acusando o tamanho do coração.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, nós acreditamos pela sua presença, pelas suas potencialidades. Nós acreditamos que você está aqui presente. Nós acreditamos, Senhor, que você está aqui. Acreditamos pelo teu poder. Acreditamos pelo seu nome, papai. Acreditamos pela tua presença. Acreditamos pela tua visitação. Acreditamos pela tua visitação. Acreditamos pela consolação. Pai, nós reconhecemos que os negros nos trouxeram confusão, os brancos nos trouxeram outra fúria, mas o Senhor Jesus trouxe a reconciliação. O Senhor Jesus pagou o preço. O Senhor Jesus trouxe a transformação. O Senhor Jesus trouxe a libertação. Pai, obrigado, porque está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para anunciar a boa nova. Pai, eu acredito que esse Espírito que ungiu teu servo hoje, nesta tarde, é o mesmo Espírito que ungiu o apóstolo Paulo, que ungiu o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que Elias foi um homem da mesma natureza. Oh Senhor, tu que é o Pai, tu que é o pastor Roberto, tu que é o Sami Kiakia, e nós cremos que aquele Espírito que repousou nele é o mesmo Espírito que pregou nesta tarde, é o mesmo Espírito que consolou nesta tarde. Bendito seja o nome do Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Quem está abençoado, dá uma salva de palmas.